Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado Somos um cronômetro. É um estudo baseado no livro de Habacuque, capítulo 2, versículo 3. Como eu já falei tantas vezes, uma das maiores dificuldades que o ser humano encontra no dia a dia é lidar com o tempo. Nós, humanos, não sabemos administrar o tempo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos esperar. Saber esperar é uma coisa muito difícil. Contudo, a Bíblia Sagrada nos ensina que precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar pelas suas promessas, esperar pela sua vontade, pela vontade de Deus, logicamente, a vontade que Ele tem a respeito da nossa vida, dar tempo para que Ele possa trabalhar em nosso caráter. Então, precisamos aprender a esperar. A palavra tempo, ela na Bíblia provém de duas palavras gregas, Kairos e Kairos. Cronos, Cronos significa tempo e serve como referencial para o nosso dia a dia. Então, Cronos é o dia a dia nosso. A palavra Kairos representa o tempo que não pode ser controlado. Um tempo que será cumprido pelo relógio de Deus. Um tempo que é perfeito. Nós podemos dizer que Kairos é o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é Kairos. É um tempo infinito. E tudo que tem de acontecer, irá acontecer segundo a vontade de Deus. E no momento certo que for seu desejo. Já o Cronos é mensurável. Kairos é imensurável. Isto é, os homens precisam mensurar tudo à sua volta, enquanto forem peregrinos nessa terra. Mas Deus, Ele não precisa mensurar nada, pois todas as coisas foram feitas por eles, segundo a vontade dEle e com a perfeição dEle. Quando no título nós falamos que somos um cronômetro, eu quero dizer que nós somos um cronômetro de Deus. Eu quero dizer que em Cronos podemos saber exatamente quanto tempo já se passou em nossos dias na Terra. Você nasceu tal dia, viveu até hoje, então você sabe quanto tempo você viveu nessa Terra. Ou seja, você pode medir esse tempo. Mas nós não podemos saber quanto tempo nós vamos viver ainda.
quanto tempo falta até achar o dia que foi definido por Deus. Enquanto o cronômetro ele tem uma função de marcar um determinado espaço-tempo. Então nós, como cronômetros, nós marcamos um determinado espaço-tempo. Cronos está por cima de qualquer planejamento humano. Pois Cronos é um tempo exclusivamente de Deus, que está no controle de todas as coisas. E essa cronometragem é perfeita. Todas as peças foram e vão se encaixando para chegar ao seu devido lugar. Observe que a moldura, para isso que estamos falando, contém uma das mais importantes passagens bíblicas que se refere ao relógio de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. A profecia ali contida, ela esclarece ao ser humano que Deus determinou um cronograma para o futuro do povo escolhido. Esse povo escolhido trata-se de Israel. Inclusive, nesse cronograma existe uma diáspora. Daniel é conhecedor da palavra. Ele sabia que o tempo do cativeiro predito por Jeremias estava chegando ao final. Sabedor disso, ele intercedeu pelo povo. E como podemos constatar, Deus não só ouviu a oração de Daniel, mas também lhe mostrou a restauração. Uma restauração definitiva com relação ao povo judeu. E quando nós falamos nessa restauração definitiva, nós apontamos para 70 semanas de Daniel. 70 semanas que foram determinadas sobre o povo judeu e a sua santidade, que era Jerusalém. Nessa passagem, foram descritas passagens com detalhes de suma importância. Detalhes que se comprovaram com exatidão. E foram se comprovando através dos tempos, e outras ainda estão para serem confirmadas. Daquelas 70 semanas descritas por Daniel, 69 já foram realizadas, já transcorreram, já passaram. Mas ainda falta uma semana para se completar o Calvário judeu. Então, entre essas 69 semanas que foram realizadas, existe essa diáspora, que é o tempo da igreja. Para só depois vir a última semana. Então nós estamos hoje
vivendo o tempo da diáspora. Ou seja, o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo do povo não escolhido. Porque a igreja é o povo não escolhido. Ah, mas sim, o povo escolhido é o povo judeu. Nós somos aquele povo que, pela graça de Deus, podemos participar do seu reino. Nós não fazemos parte do povo judeu. Não fazemos parte do judaísmo. Somos, sim, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, aquela que vai ser arrebatada. Você deve observar o seguinte, que enquanto Israel é o relógio de Deus, nós, a igreja, somos o cronômetro de Deus. Nós somos um cronômetro para todos os objetivos de Deus possam ser cumpridos. Sim, um cronômetro para que todos os objetivos de Deus sejam cumpridos através dessa profecia. Essa profecia de Daniel declara 6 objetivos para esse período. Sendo que 3 desses objetivos se referem ao pecado da raça humana. Ou seja, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. E os outros 3, eles se referem à justiça de Deus. Isto é, trazer a justiça eterna, selar a visão e essa profecia, ungir os santos dos santos. Então, esses 3 objetivos: trazer a justiça, selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Cada um dos 3 primeiros objetivos está cronologicamente associado à primeira vinda de Cristo Jesus. Sua morte na cruz trouxe o perdão dos pecados. Sim, Cristo veio para nos perdoar. Ele trouxe a oportunidade de sermos perdoados. Os 3 últimos objetivos projetam para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ou seja, o reino vindouro de Cristo. Mas, infelizmente, irmãos, o povo, o ser humano, não sabe esperar. Eles misturam o tempo humano com o tempo de Deus e vira aquela bagunça. O tempo humano é um, o tempo de Deus é outro. E são coisas diferentes. No tempo humano pode ocorrer confusão, mas no tempo de Deus não há confusão. Cada ser humano tem um tempo definido. É um tempo que está definido para essa terra. E vai chegar o momento
para cada um, que esse tempo vai se findar. E depois não tem mais choro. Por isso é que nós precisamos estar atentos. Atentos ao tempo de Deus. Mas como assim? Nós temos que estar atentos aos sinais por ele descrito. Deus não faz nada sem avisar os seus, aqueles que ele ama. Então ele nos deu sinais, ele descreveu, a palavra dele está descrita para coisas que irão acontecer, que já aconteceram. Então é preciso estar atento a esses sinais. Como disse Salomão, né? Tudo tem o seu tempo. Um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de afastar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, enfim, há tempo para tudo. São palavras escritas por Salomão, está lá na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3 versículo de 1 a 6. Nós temos que saber que as coisas não acontecem no tempo humano. Não aparecem em cronos, não acontecem em cronos. Mas no tempo de Deus, que é Kairos. Todas as coisas, sem nenhuma exceção, acontecem no tempo de Deus. Os judeus tiveram seu tempo. A igreja está tendo seu tempo. Cristo Jesus teve seu tempo certo. Tempo para ele agir nessa terra. Os homens da época dele queriam que ele agisse de imediato. Mas, irmãos, ele sempre falou: a minha hora ainda não chegou. A minha hora não chegou. Mas no momento oportuno, ele disse: a minha hora chegou. Assim como as profecias se cumpriram em Cristo Jesus, quando ele veio, na sua primeira vinda a essa terra, as demais não vão falhar, pode ter certeza disso. Nenhuma das profecias bíblicas irão falhar. Basta nós atentarmos para que a palavra diz: esperar no Senhor. Nós temos de esperar. Nós temos de aprender a esperar. Está escrito, irmãos. Tenha bom ânimo. Nós somos o cronômetro de Deus. E esse cronômetro é perfeito. Pois é Ele que está no controle. Ele está no controle de cada situação. E no momento oportuno, você pode ter certeza, Ele vai descer. Ele vai descer para levar depois consigo a sua igreja. E pode ter certeza, nada escapará de seu domínio. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E então, irmãos,
todas as profecias para a sua segunda vinda, para a sua volta, vão se cumprir. E nós que estamos em Cristo Jesus seremos agraciados. Agraciados com o favor divino. Não temos nenhum merecimento, mas nós temos o favor divino, a graça de Deus. Portanto, vamos aguardar. Aguardar pela promessa divina, porque Ele prometeu que vai voltar. Nós não podemos desistir. Vale a pena esperar pelo tempo de Deus. Então vamos esperar pelo tempo de Deus. Amém.